Bom dia, bom dia, bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Bruna Oliveira e nós estamos juntinhas na jornada da mulher emocionalmente saudável. Essa jornada com devocionais bíblicos que relacionam a vida de tantas mulheres da Bíblia, tantos personagens importantes. E para mim tem sido um grande privilégio poder participar de toda essa construção juntinha com você, mesmo que de uma maneira virtual. Não é mesmo? Hoje é o nosso 13º dia de devocional, nessa segunda-feira maravilhosa. E nós vamos começar a entrar nos assuntos assim mais profundos, sabe? A respeito da nossa identidade. E esses 3 primeiros dias, né, da semana, segunda, terça e quarta, eu quero falar um pouco sobre essa questão de dependência emocional. Depender do outro para saber quem somos nós. Isso é perigosíssimo e isso nos atrapalha de sermos pessoas equilibradas emocionalmente. Então, vou começar aqui falando sobre Lia, que é uma mulher muito mencionada quando vamos falar sobre questões emocionais. E a vida dela está lá em Gênesis 29. Então, eu preciso que você leia o capítulo de Gênesis 29. Depois tem o 30, que vai contar um pouco sobre a maternidade de Lia. Então, é muito importante a gente estar bem contextualizada na palavra para que o Espírito Santo possa mover mais de entendimento sobre esse entendimento em nós. E o tema do nosso devocional de hoje é: não dependa do outro para saber quem você é, né? O caso Lia começa, na verdade, nem por causa dela, né? Começa através da irmã dela. A Bíblia nos diz que Jacó e Raquel, melhor dizendo, se apaixonaram e estavam prestes a se casar. Jacó, ele prometeu 7 anos de trabalho para poder casar com Raquel. E a Bíblia nos diz que no dia do casamento, ao invés do sogro dele, Labão, colocar Raquel como esposa de Jacó, ele coloca Lia. Então, na verdade, Lia entrou no contexto bíblico não por causa dela, mas por causa da irmã dela. E aí, Jacó teve relações com Lia, oficializando culturalmente assim o casamento, né? Assim que era oficializado um casamento através, né, da bênção do pai e as relações sexuais que aquele casal tinha. E assim, Jacó não percebeu que aquela mulher que ele estava não era Raquel, só no outro dia que ele foi se dar, né, ter a consciência do que tinha acontecido. E aí Labão fala com Jacó, né? Olha, aqui na minha terra as mais velhas casam primeiro, então é isso aí que tem e tal. E Jacó, na verdade, o amor da vida dele era Raquel. Então ele se propôs a trabalhar 7 anos, né, de graça, para que ele pudesse se casar com Raquel, e assim foi feito o trato de casamento. Então pensa, gente, a situação de Lia, né, colocada numa relação não por uma construção de relacionamento, mas por uma imposição do pai, né? E aqui, gente, eu não estou fazendo uma leitura histórica, cultural, ou até mesmo nesse ponto aqui espiritual. Eu estou querendo fazer uma leitura emocional de como se sente, né? Como se sentiu, tentando conjecturar aqui, meu Deus, como que Lia se sentiu nessa história, né? Colocada para se casar sem ela mesma poder questionar, refletir, pensar, né? Ser colocada na história de outra pessoa, né? A sua história começar, a sua história de vida sentimental começar por causa de outra pessoa e não por causa dela mesma. E assim, eu queria que nós pensássemos no que fica subentendido para a Lia através daquele comportamento de ajuda excessiva do pai dela em colocá-la em um relacionamento à força. O que fica subentendido naquela ação do pai? Qual mensagem secundária fica clara, né, em colocá-la na relação de Raquel para que ela conseguisse ter um casamento? Sem ao menos ela ser consultada para ter um tempo para pensar,
sabe? A mensagem que ficou ali é agora ou nunca. Você vai fazer, você vai entrar na história da sua irmã, porque você, por você mesma, Lia, você não consegue encontrar um casamento. Então eu tenho que sabotar a sua irmã para que você consiga se casar, porque sem essa ajuda você não consegue ser amada. Então, assim, é uma mensagem muito triste, né? Tipo, você não tem condição de ser amada como sua irmã, né? Você não tem condição de ser amada como sua irmã para ter um casamento, e é por isso, né, que eu preciso, Lia, de fazer isso por você. Eu preciso armar, eu preciso forjar, eu preciso enganar, porque você, por você mesma, você não consegue ser amada. Então, o pai dela extrapolou todos os limites de ajuda. Ele, né, controlou, ele impôs, né? Então, assim, essa ajuda excessiva do pai estava mostrando para a Lia que ela não teria capacidade de conseguir um relacionamento por ela mesma. Assim como a sua irmã conseguir um relacionamento por ela mesma, ela não conseguiria sem a ajuda do pai. É por isso que o pai teve que fazer isso de uma maneira tão agressiva, enganadora, constrangedora. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, sobre as atitudes que as pessoas têm por nós, até mesmo aquelas atitudes mais, né, inofensivas. Que mensagem inconsciente está sendo elaborada dentro de nós a partir daquele tipo de comportamento do outro na minha vida? Né? Então eu penso assim, né? A gente vê muito essas questões clínicas, né? Uma pessoa que é ajudada demais passa a duvidar da sua força, né? E depende do outro para conseguir as coisas. Então, pensa, gente, se eu sempre preciso ajudar você a se sentir alguém, a ter um espaço, a ter um lugar, qual que é a mensagem que fica subentendida? Que você por você mesmo não consegue. Eu sou maior que você, então eu consigo fazer por você, por mim e por você, e você não consegue fazer por você. Então é por isso que você precisa de mim. Então, assim, tudo que fazemos pelo, né, uma pessoa, né, que é ajudada demais, ela passa a duvidar da sua força. Então, tudo que fazemos pelo outro de maneira excessiva ou desproporcional ao lugar adulto e emancipado que aquela pessoa precisava estar, né, acaba diminuindo a força, né, dela e causando até mesmo uma dependência emocional. Ou seja, a pessoa não se vê conquistando sem o outro, avançando sem o outro, prosseguindo sem o outro, porque ela não aprendeu a ser ela sem o outro. E isso é muito, acontece muito nas relações de mães super protetoras. A mãe que não consegue emancipar o filho, né? O filho, ele, por exemplo, assim, ele consegue tomar banho sozinho, já tá na época de tomar banho sozinho. Vou dar um exemplo assim, bobo. E a mãe insiste em ser necessária para aquele filho, para dar banho nele, né? Para poder fazer a higienização dele. O que tá mostrando para ele? Que ele é fraco, que ele não consegue fazer as coisas sozinho e que ele precisa dela, sabe? Então, assim, através da atitude exagerada do pai de Lia, fica claro para ela que ela não tem condição de ter alguém por ela própria. Por isso, o pai tem que fazer por ela. Assim foi também com Jacó, através do comportamento super ajudador da mãe, em colocá-lo para receber a bênção no lugar do irmão. O que ela estava mostrando com aquele comportamento? Que Jacó não conseguiria ser abençoado por ele mesmo, precisando da ajuda da intervenção da mãe. Então, isso é muito perigoso, gente. A gente precisa olhar as pessoas na idade que elas estão, do tamanho que elas estão, e se elas estão num tamanho e estão inferiorizando a sua condição emocional, o tamanho que ela precisava estar, né, que ela precisava condizer com aquele tamanho, né, se a gente concorda com aquilo e fica super protegendo, a gente impede com que essa pessoa cresça, né? A gente tem que despertar as pessoas para assumirem o seu tamanho, para fazer a travessia. Então, Lia continuou, né? Esse modelo de dependência do outro, né? Através da, como é que fala, da mensagem inconsciente que seu pai liberou sobre ela, né? Ela continuou esse modelo de dependência do outro para saber quem ela era, quando ela, depois de casada, ficou perseguindo obsessivamente o amor de Jacó para ser feliz.
É assim, olha, ela não conseguia ser feliz ao se ver por si mesma. Pelo que Deus estava fazendo por ela, pela maternidade, fertilidade, por tudo aquilo que ela estava conquistando por ela mesma, por Deus na vida dela. E aí ela ficou obsessivamente buscando o amor de Jacó para conseguir se ver, né? Precisava dos olhos de Jacó para saber quem ela era. Então, assim, muito triste essa história, né? Este padrão dependente do outro para se enxergar é desenvolvido quando nos permitimos que o outro faça por nós aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. É a questão de ser adulto, né? É a questão de andar conforme a nossa estatura. Né? Será que uma pessoa adulta dessa idade precisaria tanto precisar do outro? Será que a minha idade, né, o lugar que eu já cheguei, não era para eu ter um nível maior de liberdade e de emancipação? Por que que eu preciso precisar tanto do outro? Por que que eu acho que o outro é tão maior do que eu, que pode fazer muito mais coisas que eu, cuidar dele e cuidar de mim? Então, assim, a gente precisa ver, né, que tipo de padrão está sendo formado na nossa mente, né? Se é o padrão de querer ser sempre ajudado, querer sempre precisar do outro, essa dependência, essa necessidade do outro, essa necessidade de fazer as coisas para ser reconhecido pelo outro, ou quando deixamos de fazer algo por nós para sermos aceitos pelo outro, ou quando dependemos do outro demais, né, para poder nos sentirmos, para poder alcançarmos certas coisas. Então, gente, o outro demais nas nossas vidas nos impede de ver quem realmente nós somos. Eu vou repetir: o outro demais nas nossas vidas nos impede de ver quem realmente nós somos. Então, se você for pegar a sua vida toda, quanto do outro tem nela, quanto de você tem nela? E é por aí que você vai ver se você está emocionalmente saudável ou não. Então, limitar o outro em nossas vidas é um passo importante para descobrirmos nós mesmos. Então, a gente vai precisar limitar ajudas, acessos, necessidade de reconhecimento deles, necessidade de fazer algo para sermos aceitos por eles, necessidade de precisar de mais do outro. A gente precisa entrar na nossa condição. Então, eu queria deixar essa reflexão para começar essa semana no profundo e você se perguntar o quanto do outro tem na sua vida, o quanto você precisa do outro para existir para você. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos a luz do Espírito Santo para nos auxiliar nessa reflexão daquilo que nós somos, daquilo que o Senhor nos constituiu, daquilo que o outro é em nós e principalmente daquilo que nós podemos deixar Cristo ser em nós. Que o Senhor nos ajude nessa meditação e que isso possa provocar saúde e transformação em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Eu espero que esse devocional tenha te abençoado. Amanhã a gente volta. Se você não conhece meu trabalho nas redes sociais, vai lá, Bruna Oliveira Mentoria Mulheres, no Instagram. Tem muito conteúdo que vai te auxiliar para ter uma vida emocionalmente saudável. Um beijo.